Nessa aula vamos conversar sobre a contribuição do empregador doméstico. É uma contribuição de 12% sobre o salário de contribuição do seu empregado doméstico, conforme artigo 24 da Lei 8.212. A contribuição do empregador doméstico é de 12% sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço. Muito bem. No parágrafo único do artigo 24, nós encontramos uma disposição que foi colocada aí posteriormente, que nos diz que, quando presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não pode contratar um microempreendedor individual. Ou seja, não é para querer mascarar uma relação de emprego doméstico, dizendo que aquele trabalhador é um microempreendedor, isso com o objetivo de reduzir a alíquota. Porque quando eu falo em contribuição do empregador, é 12 do patrão mais 8 ou 9 ou 11% do trabalhador. Então, isso daria um total aqui de 20%, 21% e aqui, tá? Eu teria 23%. Ora, o empregador, mascarando uma relação de emprego doméstico, dizendo que o trabalhador é um microempreendedor individual, teria um encargo só de 11% sobre o salário mínimo. Então, isso aí é uma advertência. Se estiverem presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não pode contratar o microempreendedor individual, não pode tratar aquele trabalhador como microempreendedor individual, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações decorrentes dessa relação, e inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Então, não adianta o empregador inventar que o seu empregado doméstico é um microempreendedor individual para recolher apenas 11% de um salário mínimo, porque quando verificado que ele realmente é um empregado doméstico, vai se exigir desse empregador o recolhimento da contribuição no percentual correto, tanto a patronal quanto a do trabalhador. Vamos lá. No regulamento da Previdência Social, nós temos disposições sobre a contribuição do empregador doméstico no artigo 211. A contribuição do empregador, mais uma vez, é 12% do salário de contribuição do seu empregado. Então, vejam que aqui não diz que é 12% sobre a remuneração do empregado doméstico. Quando eu digo que o empregador doméstico contribui com 12% do salário de contribuição do seu empregado, é porque é a remuneração até o teto. Vamos dizer que uma senhora tem um mordomo para quem essa senhora paga R$6.000 de remuneração. Ela vai contribuir com 12% sobre R$4.159, não sobre os 6.000, porque a base não é remuneração. É salário de contribuição, que é apenas a remuneração até o teto. E o empregado doméstico, na condição de mordomo, vai pagar 11% sobre 4.159. Então, nesse caso, a base de cálculo, tanto do empregador quanto do empregado, é o salário de contribuição, portanto, remuneração registrada na carteira até o teto. Quem é o empregador doméstico? É uma pessoa, família ou entidade familiar que admite empregado doméstico a seu serviço mediante remuneração e sem finalidade lucrativa. Quando o empregador doméstico, ele tem um empregado doméstico a seu serviço, que ele entende de envolver o empregado em atividade com fins lucrativos, transformou o empregado doméstico no empregado e ele passa de empregador doméstico a contribuinte individual equiparado à empresa. O empregador doméstico optante pelo pagamento do FGTS deverá providenciar a sua matrícula no SEI. SEI significa Cadastro Específico do INSS. Com a regulamentação das alterações promovidas no artigo 7º, parágrafo único, pela Emenda Constitucional número 72, o FGTS passou a ser obrigatório para o empregado doméstico. Então, significa que todo empregador doméstico vai ter que ter essa matrícula para poder fazer o depósito do FGTS do seu empregado.
O fato gerador da obrigação previdenciária principal em relação ao empregador doméstico é a prestação de serviços pelo segurado empregado doméstico a título oneroso. Tá? Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação principal previdenciária para o empregador doméstico e existentes os seus efeitos quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico que ocorrer primeiro. Tá? Se ele prestou o serviço, não recebeu a remuneração, porque o empregador não tinha dinheiro, tá? Ali nós temos uma situação de remuneração devida, tendo em vista o empregado ter prestado o serviço. Mesmo que o pagamento não tenha ainda ocorrido, já existe ali o fato gerador da contribuição ocorrendo. Tá? No caso do 13º salário, a ocorrência do fato gerador se dá quando do pagamento da última parcela do 13º salário. Tá? E quando se tratar de pagamento de férias, eu não considero como ocorrido o fato gerador no momento que se paga o adiantamento de férias, mas tão somente relativamente ao mês do gozo das férias. Então, 13º só existe fato gerador ocorrendo quando do pagamento da última parcela. Férias, quando do mês do gozo das férias e não quando pago o adiantamento. Mesmo férias que foram antecipadas, a contribuição só deve ser calculada relativamente ao mês que a pessoa se afastou de férias. Vamos lá. A base de cálculo da contribuição social previdenciária do empregador doméstico é o salário de contribuição do empregado doméstico, observando limites mínimo e máximo desse salário de contribuição. Limite máximo nós já vimos que é o teto do regime geral. E o limite mínimo é o piso normativo da categoria. Esse piso ele é definido estadualmente, então tem estados que definiram, outros que não definiram. Se não existir piso normativo, se utiliza o salário mínimo no seu valor horário, diário e mensal. E você tem que lembrar que empregado doméstico pode sofrer desconto de faltas, ele pode ser admitido no meio do mês, ser demitido no meio do mês, daí o seu salário de contribuição vai ser o piso ou o salário mínimo proporcional aos dias trabalhados. Aí não tem problema que seja um valor mensal inferior ao mínimo, porque não é um pagamento relativo ao mês inteiro, e sim pagamento feito proporcionalmente aos dias que ele trabalhou. O salário maternidade é base de cálculo tanto para a contribuição do empregado doméstico quanto para a contribuição do empregador doméstico. O X da questão aqui é que salário maternidade de empregada doméstica, quem paga é o INSS. Então, o INSS ele paga o salário maternidade à empregada doméstica e ele fica responsável pela arrecadação, pelo desconto da contribuição da empregada. Então, a empregada recebe o salário maternidade do INSS já com desconto da contribuição. No caso do empregador doméstico, ele vai ter que continuar a recolher os 12% sobre o valor do salário maternidade, ainda que esse empregador não esteja pagando o salário maternidade. É o que diz aqui. Durante o período de licença maternidade da assegurada empregada doméstica, o empregador doméstico está obrigado a recolher apenas a contribuição a seu cargo. Então, ele segue pagando os 12%, todos os meses recolhe isso, e a parte da empregada, quem desconta é o INSS. A contribuição da empregada doméstica referente aos meses de início e término da licença maternidade, proporcional aos dias efetivamente trabalhados, deverá ser descontada pelo empregador doméstico e a contribuição proporcional aos dias de licença será arrecadada pelo INSS, descontando do pagamento do benefício. Então, o que acontece? Tem uma empregada doméstica que ela se afasta de licença gestante no dia 17 do mês. Sobre a remuneração que foi paga do dia 1º ao dia 16, o empregador doméstico tem que descontar a contribuição da segurada, tá? E sobre o valor do salário maternidade que foi pago pelo INSS a partir do dia 17, quem desconta a contribuição da empregada é o próprio INSS.
De outro lado, o empregador doméstico vai ter que pagar 12% sobre o total pago no mês a essa segurada, mesmo sobre o valor pago pelo INSS a título de salário maternidade, porque ele é obrigado a continuar pagando os 12%. É responsabilidade do empregador doméstico arrecadar a contribuição social previdenciária do seu empregado doméstico, aplicando 8%, 9% ou 11%, de acordo com a faixa salarial que é definida na tabela publicada periodicamente através de portaria ministerial pelo Ministério da Previdência, observando o limite mínimo e máximo. Então, a depender das faixas de salário de contribuição, o empregador vai descontar 8%, 9% ou 11%. No caso, tá, das contribuições do empregado, que o empregador descontou, os 12% do empregador, tá, tem que ser feito o recolhimento até o dia 15 do mês seguinte. Então, contribuições sociais previdenciárias do empregado doméstico e do empregador doméstico devem ser recolhidas pelo empregador doméstico até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador. Se o dia 15 cair num feriado, num dia não útil, prorroga-se o vencimento para o dia útil subsequente, ok? No caso, então, o prazo é dia 15 do mês subsequente, dia não útil prorroga para o dia útil imediatamente seguinte. Agora, quando forem as contribuições sobre o 13º salário, as contribuições do empregado doméstico e do empregador doméstico são pagas no dia 20 de dezembro. E se o empregador doméstico fizer opção, ele pode recolher as contribuições de novembro e as contribuições do 10º juntamente, né, uma com a outra, no dia 20 de dezembro. Então, as contribuições do empregado doméstico e do empregador doméstico relativamente à competência novembro podem ser recolhidas até o dia 20 de dezembro, juntamente com as contribuições incidentes sobre o 13º salário. Daí vai se utilizar um único documento de arrecadação identificado com a competência 11 e o ano a que se referir, tá? Então, vejam, o recolhimento de novembro é para ser feito no dia 15 de dezembro. O recolhimento das contribuições sobre o 13º salário deve ser feito no dia 20 de dezembro. Mas a lei, ela dá a opção ao empregador doméstico de recolher novembro junto com o 13º no dia 20 de dezembro, sem juros, sem multa, sem problema, e daí se usa um único documento, mas as contribuições são calculadas em separado. Calcula-se a contribuição, né, do empregado e do empregador sobre a remuneração de novembro, calcula-se a contribuição sobre o 13º separadamente e depois se joga tudo numa mesma guia. É responsabilidade do empregador doméstico arrecadar a contribuição, né, do empregado doméstico incidente sobre o 13º salário, calculada sempre a contribuição sobre o 13º em separado da remuneração do mês. E aí se aplica no 13º 8%, 9% ou 11% de percentual contributivo conforme a faixa salarial. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições incidentes sobre o 13º, exceto no caso de rescisão, se dá no dia 20 de dezembro. E se o dia 20 cair um feriado, antecipa o prazo para o dia útil imediatamente anterior, tá? Então, vencimento do 13º, tá? Isso aqui é para o 13º salário. O vencimento é 20 de dezembro. Se 20 de dezembro cair dia não útil, antecipa para o dia útil imediatamente anterior. Agora, no caso de 13º proporcional, pago na rescisão do contrato de trabalho, inclusive rescisão ocorrida no mês de dezembro, quando houver pagamento de parcela de 13º salário, as contribuições devidas sobre o 13º proporcional, que é pago na rescisão, vão ser recolhidas até o dia 15 do mês seguinte ao da rescisão. Então, recolhimento de contribuições sobre o 13º salário proporcional, o prazo é dia 15 do mês seguinte. Recolhimento de contribuição sobre o 13º, né, com vigência do contrato de trabalho, aí sim é dia 20 de dezembro.
é facultada a opção do empregador doméstico pelo recolhimento trimestral da contribuição previdenciária, tá? Quando o salário de contribuição do empregado doméstico corresponder ao valor de até um salário mínimo. Isso também é permitido para contribuinte individual por conta própria e para facultativo. Mas aqui vamos olhar só para a situação do empregado, na verdade, do empregador doméstico. E como é ele o responsável pelo recolhimento, essa prerrogativa de recolhimento trimestral é dada ao empregador doméstico. Então, essa contribuição trimestral, ela vai ser paga até o dia 15 do mês seguinte ao do encerramento de cada trimestre civil, e se dia 15 cair em dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Então, aqui funciona assim, janeiro, fevereiro e março, o pagamento é feito no dia 15 de abril. Abril, maio e junho, 15 de julho. Julho, agosto e setembro, 15 de outubro. Outubro, novembro e dezembro, 15 de janeiro. E é interessante aqui porque a pessoa até pode pagar, por exemplo, descobriu o recolhimento trimestral só em fevereiro, quando já tinha pago janeiro. Não tem problema não. Pode pagar fevereiro e março no dia 15 de abril, tá? O que a pessoa não pode fazer é pegar assim, fevereiro, março e abril e pagar no dia 15 de maio. Porque fevereiro, março e abril não é trimestre civil, não pode inventar trimestre, portanto. Mas pode pagar, sim, 2 meses do trimestre sem problema, desde que obedecidos os limites do trimestre civil, ok? Para o recolhimento trimestral, deve-se registrar no campo competência do documento de arrecadação o último mês do respectivo trimestre civil e o ano a que se referir, independentemente se é 1, 2 ou 3 competências. Então, se for o primeiro trimestre civil, janeiro, fevereiro e março, registra o pagamento como sendo para março de 2013, por exemplo, e se paga no dia 15 de abril de 2013, tá? E aqui nós vamos encerrar essa aula também bem rápida sobre a contribuição do empregador doméstico. Até a nossa próxima aula.